Mas o que nós vamos ver é o que vai a partir de agora. Tiago 5,17. Antes de ler 1 Pedro 19, o que Tiago 5,17 nos diz? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. A primeira frase. Elias era? Não é mentira? Elias era humano como nós. Por que Tiago está definindo, lembrando esse detalhe para todos nós? Isso aqui não está com irmãos. Se você pegar o texto de Tiago, capítulo 5, Tiago está falando sobre falhas humanas. Qual é a falha humana dentro da igreja? Mas ele está corrigindo, ele está orientando, ele está dizendo, ele está exortando, ele está admoestando. E aí no final ele diz: mas Elias também era humano como nós, mas ele orou. E Deus ouviu. Ore também. Irmãos, nós temos o costume de colocar pastores, líderes, homens e mulheres da Bíblia como super-heróis, como super-homens, super-mulheres. Porque quando a gente pensa em Elias, isso não é só a gente não, viu? Até os judeus também, quando lembravam de Elias, lembravam como um super-profeta. Um profeta de boa lembrança, que desafiou o rei, que fogo desceu do céu, que enfrentou os profetas Baal, que orou, ele parou de chover por 3 anos, orou, a chuva voltou de novo. Nós lembramos de Elias como um homem que subiu ao céu, numa carruagem de fogo, no meio do redemoinho. Olhamos para Elias e colocamos Elias no alto nível espiritual. Essa é a nossa tendência humana. Mas Tiago está dizendo, Angélica, que Elias era um homem comum, como eu e você. Elias era uma pessoa humana, como eu, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas falhas. Elias também ficava cansado, e a gente vai ver isso aqui. Elias se sentiu solitário. Elias teve solidão. Elias teve frustrações, pensamentos negativos, como qualquer um de nós pode ter. Irmãos, através do exemplo de Elias, eu quero meditar como Deus lida com as nossas fraquezas. Como é que Deus lida com a fraqueza que ele leva? Com as limitações que ele leva? Como é que Deus lida com as suas fraquezas e suas limitações? Vamos ver o exemplo de Elias, porque nada na Bíblia está à toa. Deus tem um propósito em todas as linhas, letras, vírgulas, sílabas que estão na palavra. Amém? Amém. Interessante, nós paramos por relembrar da história de Elias no Monte Carmelo, a chuva descendo, ele fala com o rei, a chuva vem, o rei tem que se aquietar, fugir, e a chuva ainda pega o rei no meio do caminho. Elias também vai correndo, uma história conta, quem quiser relembrar, leia lá, 1 Reis de 17, 18, 19, 20. Mas o que foi que aconteceu? Em menos de 24 horas, o caldo entornou para o lado de Elias. O que foi que aconteceu? 1 Reis 19. Vamos ler 1 Reis 19. Reis 19, de 1 a 7. Ora, Acabe contou a Jezabel. Contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes. Jezabel mandou para Elias um mensageiro para dizer a ele que os deuses, ela dizendo, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã esta é hora, Elias, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas. Ameaça de Jezabel. Elias teve medo.
Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. E quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta, é um tipo de árvore, né? Não é bem esse nome não, o correto, mas é um tipo de árvore. Sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas. Isso no meio do deserto. Brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma pela segunda vez, pois a sua viagem será muito longa. Vamos ficar por enquanto no versículo 7. Irmãos, tudo que Elias fez foi com a autoridade dada por Deus. Elias não foi em seu próprio nome, Elias não foi em nome da sua autoridade, Elias não foi com um certificado na mão, eu tenho autoridade, Elias não foi motivado por um diploma que ele recebeu em algum lugar, não, ele foi em nome do Deus de Israel. Amém, Senhor. Ele deixou isso muito claro. E anunciou o juízo de Deus para Acabe, um juízo pequeno ainda, vai ficar sem chover por muito tempo. Isso representava o que? Seca. A seca trazia o que? Fome, desespero naquela região norte. E assim aconteceu por 3 anos. Elias desafiou a rainha Jezabel, sacerdotisa de Aserá. Desafiou os profetas, tanto de Baal como de Aserá, 850. Mas 850 era como se fosse um exército, um pequeno exército, mantido pelo poder central do governo do rei. Eram assalariados, tinham toda a proteção, tinham moradia, tinham tudo. Como eu disse, era um programa de governo. Irmãos, no Monte Carmelo o fogo desceu. Os falsos profetas foram desmascarados e mortos. E como prova da vitória dada pelo Senhor, o dono de tudo, só aí a chuva caiu. Depois de 3 anos e meio, Elias orou e a chuva desceu, mostrando que quem era Deus era o Senhor e não Baal. Foi a maior vitória espiritual naquela região. A maior vitória. Houve várias vitórias ali naquela região, apesar de tudo o problema que havia na região norte. Mas essa foi a maior vitória, a mais clara, Deus mostrando: é eu que governo todas as coisas. Mas logo depois Elias recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel, famosa Jezabel. Qual foi o problema aqui? Ao tomar conhecimento da ameaça, ser notificado, ela mandou os mensageiros dizer: olha, Elias, a rainha mandou dizer isso aqui, ó. Quando ele viu a mensagem, Elias teve medo. Elias tirou os olhos do Senhor e colocou em Jezabel. Elias parou de pensar no Senhor e começou a pensar nas ameaças de Jezabel. E ao olhar para Jezabel e não olhar mais para o Senhor, Elias começou a olhar para as suas limitações, como nós faríamos. Se olhar para mim, eu vou ver minhas fraquezas, minhas limitações. Quem sou eu diante do Deus Todo-Poderoso? E Elias ficou abalado. E o que foi que ele fez? A gente viu aqui no texto. Fugiu. Elias foi, veja só, Elias está em Samaria, ali nas proximidades. A Bíblia diz que Elias, na mesma hora, pegou a estrada e foi para Berseba. O que é que significa isso? Elias está no reino do norte. Berseba é no reino do sul. Ele saiu, vamos dizer, de país, saiu do país para ir para outro, para fugir das unhas de Jezabel. E quanto tempo durou isso, essa viagem de Elias? Em torno de uns 4 dias. Se você tirar uma média de 30 a 35 quilômetros por dia, Elias viajou em torno de 140 quilômetros numa pegada só, sem comer, sem dormir, sem beber água, sem descansar, sem nada. Foi uma pegada só. Foi isso. O medo produziu força em Elias. O medo, força que não traz vida. Elias fugiu.
e chegou a Berseba. E em Berseba ele pega o seu jovem que o acompanhava e diz: você fica aqui, porque eu vou continuar. E aí depois de um dia, entrando no deserto, e a gente vê as imagens do que é o deserto de Israel, é região seca, é pedregosa, não tem água, vegetação na sua maior parte rasteira, aonde é dessa forma. Foi nesse deserto que Elias entrou, sem água, sem comida, sem descansar, sem dormir, e já vinha de 4 ou 5 dias de caminhada. E assim ele foi, até que ele chegou nesse ponto, aonde debaixo de uma árvore pequena, mais ou menos dessa altura, ela não fica mais alta do que isso aqui, ele se sentou e debaixo da sombra caiu cansado. Só ele dormiu. Irmãos, a vitória no Monte Carmelo não foi um fato isolado. Foi uma sequência de acontecimentos, como a gente viu aqui. Começou lá atrás. Elias está lá onde ele morava, que era a região de Gileade. Se você pegar no mapa, você vai ver que Gileade está longe de onde Elias foi buscar o rei. E Elias é chamado por Deus, ele tem que ir para aquela, sai da sua região e vai até Samaria para falar com o rei Acabe. E lá acontece toda aquela sequência de fatos. Só a seca foram 3 anos. Durante todo esse período, o homem Elias sentiu que sua fé foi provada. E se acontece errado, bastava uma vírgula de errado, perderia a credibilidade. Será que eu entendi o que Deus mandou eu dizer? Será que eu estou fazendo as coisas de Deus? Então ele foi esse dia. A sua fé foi provada. Suas emoções foram provocadas, como qualquer de nós. Mas ele resistiu e venceu. E alcançou a vitória em nome do Senhor ali no Monte Carmelo. No entanto, mesmo diante da vitória esmagadora, Elias teve medo das ameaças de Jezabel. O medo tomou conta dele. E o homem Elias, levado profeta, fugiu. Irmãos, o medo nos limita. O medo é uma coisa muito forte. Ele mina nossas forças. Ele nos torna pequenos. A gente começa a se esconder, começa a achar pequeno. É o medo. Se a gente deixa o medo crescer dentro de nós e toma conta de nós vamos ver todas as nossas fraquezas, até aquelas que a gente nem conhecia. Vamos ficar pequenos diante de qualquer situação. O medo tomou conta de Elias. Com medo, ele fugiu. Caminhou o dia inteiro pelo deserto. Por causa do medo, Elias fugiu. Por causa do medo, nós às vezes fugimos diante dos problemas que nos afligem. Por causa do medo, a gente foge de tanta coisa da vida para não enfrentar a situação que Deus já disse: eu estou contigo. Amém. Assim como você disse lá atrás, eu vou continuar contigo, vou levar você a vitória lá na frente. O medo faz a gente fugir. Fugir do quê? De enfrentar aquilo que Deus vai dizer: vá, eu sou com você, eu te sustentarei. Não foi eu que te mandei? Quem mandou você enfrentar a casa? Fui eu. Quem mandou você enfrentar os profetas de Baal? Fui eu. Quem desceu fogo do céu? Fui eu. Quem é Jezabel diante de tudo isso? Mais uma pessoa. Jezabel está nas minhas mãos. Mas ele fugiu, porque não olhou para Deus, olhou para Jezabel. O medo fez Elias fugir. O medo faz a gente fugir e enfrentar os verdadeiros problemas da nossa vida. Aquele que enfrentou o rei, seu exército e os profetas de Baal, agora fugiu. E fugir dos problemas, irmãos, vai surgir novos problemas. Os problemas aumentam. Porque problema surge em consequência do problema. E assim vai. Um problema chega para o outro, você já não sabe mais onde começou. Fugir do problema faz eles parecerem maiores. O problema pode ser desse tamanho, mas eu estou fugindo dele. Ele vai parecer grande. O bicho pode ter, eu imagino ele ter 7 cabeças. Por quê? Eu nem fui ver se ele tem uma cabeça, quanto mais 7. Mas eu estou fugindo
devia dar ajuda, eu não vou lá enfrentar. O medo faz a gente ter um problema maior. O medo, quando toma conta da gente, faz a gente achar que o mesmo Deus que nos deu a vitória ontem não é o Deus que nos dará a vitória amanhã. Por causa do medo que toma conta da gente. Elias ficou exausto, cansado com a caminhada. Ele arriou ali na árvore. Já estavam 5 dias caminhando direto, sem comer, sem beber, sem dormir. Humanamente, como é que nós imaginamos que Elias se sentiu? Totalmente exausto. Mas seu cansaço aqui não é por causa do problema. Interessante, né? O cansaço de Elias não é por causa de Jezabel, foi por causa da sua decisão. Em vez de enfrentar o problema, Senhor, como eu vou enfrentar essa situação? Não, ele tomou a decisão e seguiu no caminho oposto do que deveria fazer. Agora ele está sofrendo as consequências da sua decisão de não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era confiar nele. Até aqui o Senhor deu os passos de Elias, e agora para continuar dando os passos, mas Elias não buscou o Senhor para saber, Senhor, em relação a Jezabel, esse capítulo agora, como é que eu resolvo? Como é que o Senhor vai me dar a direção? Não, Elias decidiu, vou fugir. E assim ele fugiu. E agora está lidando com problemas que Elias, criou. A maneira como lidamos com os problemas nas nossas vidas vão gerar novos problemas, podem gerar novos problemas para nós e para quem nos cerca. Se Deus já te deu a direção, se Deus me deu a direção, se Deus nos deu a direção, é por aqui, mas eu vou por cá, pronto. Aquilo ali não vai mudar de situação, e eu vou agora enfrentar novos problemas, e vou levar quem me cerca, quem está comigo, minha família, seja lá quem for, para o meio dos meus problemas. E o outro problema continua lá, porque eu estou fugindo. Eu preferi criar novos problemas do que enfrentar o mundo que tinha. E assim Elias começou a criar novos problemas para ele. Muitas vezes, nossas piores crises podem vir depois de grandes vitórias. Nós buscamos do Senhor algumas coisas, e o Senhor nos abriu a porta, nos deu bênção, nos deu direção. Mas quando eu começo a usufruir do que Deus me deu, aí eu deixo de orar, deixo de vigiar, deixo de buscar o Senhor, deixo de ser zeloso pelas coisas do Senhor. E aí começa a atrair, começa a abrir a porta da minha vida para que problemas aconteçam, porque o Senhor já não está mais conduzindo a minha vida. Eu começo a deitar nas bênçãos. Quando nós precisamos buscar o pão todos os dias, orar todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, independente da circunstância. Veja que Elias deixou seu servo aonde? Lá atrás, e foi sozinho. Escolheu a solidão. Vamos falar isso daqui a pouco. Mas o que eu queria destacar agora, o nome da árvore é zimbro, não é aquele nome que apareceu ali não. O nome oficial é zimbro. Tem vários nomes, mas o oficial é esse, viu? Doutor Agroma. É um tipo de árvore, mais ou menos, no máximo as maiores ficam nessa altura da coluna. Debaixo daquela árvore, debaixo do zimbro, Elias pediu a morte. Ó Senhor, basta. Toma agora minha vida. Pediu a morte ao Senhor. Dias atrás, ele estava na glória lá no Monte Carmelo. Agora o mesmo Senhor que ele pediu para descer fogo do céu, para que a água descesse, para que o Senhor me mata. Toma minha vida. Nós somos seres humanos, com as nossas limitações e as nossas fraquezas. Foi isso que Tiago diz.
Nós somos sujeitos às mesmas limitações que Elias teve. Ele é humano. Elias ficou exausto física e emocionalmente, ao ponto de desejar a morte. Irmãos, Elias chegou a pedir a morte no seu contato com Deus ali no deserto. Irmãos, nós podemos pedir a morte de diversas formas. Ele estava pedindo literalmente para morrer. Como se fosse: esgotou minha obra, o que eu tinha que fazer eu já fiz, Senhor, agora me leva. Mas nós podemos fazer isso no dia a dia. Como? Quando eu me isolo, eu estou nutrindo sentimentos de morte. Quero conversar com ninguém. Quero ver ninguém. Não vou pegar igreja. Não quero receber ninguém. Alguém bate na porta, não vou nem atender. Você vai? Não vou não. Foi fulano que atendeu, você não veio trabalhar. Eu estou sabendo que ele está trancado dentro de casa. Irmãos, isso é pedir a morte. É uma forma de você morrer também, aos poucos. A solidão, alimentar pensamentos negativos. Eu fico aqui na minha cabeça só alimentando pensamentos negativos. Todo mundo está contra mim, ninguém gosta de mim. Fizeram aquilo comigo porque não me gostam, não gostam de mim. Não me chamaram por causa disso. Não sei o quê. E começa a alimentar pensamentos negativos, pensamentos que geram ressentimento, alimentar ressentimento, alimentar mágoa. Isso é alimentar a morte, irmãos. Porque você está matando a sua alma, você está matando o seu coração, você está matando a sua vida. Você está deixando de viver, passou a pensar em coisas negativas. Precisamos ser libertos no nome do Senhor, para termos vida. Não morte. Fugir de Deus. Só tem vida em Deus. Eu fugi de Deus, não quero me relacionar com Deus, não quero conversar com Deus. O que é que ele se fez? Não consultou a Deus, ouviu a ameaça e correu. Não ouviu Deus, não buscou Deus, não orou, não perguntou a Deus a direção, não perguntou nada, simplesmente fugiu. E nós podemos fazer isso no dia a dia. Alguma coisa acontece na nossa vida e a última coisa que a gente faz é lembrar de Deus e buscar o Senhor. E a gente foge de Deus. E vida só tem Deus. Fora de Deus não tem vida. Por isso ele desejou a morte, porque ele não estava conectado com o Senhor nesse momento. E vive uma sequência de atitudes para se afastar do Senhor, para se afastar da presença do Senhor, de não buscar o Senhor, de não depender do Senhor. Fugir da igreja é desejar a morte. Eu não estou falando fugir da igreja, as quatro paredes, porque você pode vir para as quatro paredes e estar dentro do túmulo. Eu falo fugir da igreja, seres humanos, igreja, corpo de Cristo. O Senhor nos tirou do mundo, da solidão, ovelhas desgarradas, para estarmos em corpo de Cristo, para estarmos uns com os outros, orando uns pelos outros, levando a carga uns dos outros. E quando eu fujo disso, e quando eu evito isso, eu estou desejando morte para a minha vida, porque não há vida fora do corpo de Cristo. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Resistir a fazer o que eu preciso fazer, isso gera morte em mim. Se Deus te mandou, perdoe, e eu não perdoo, meu coração vai começar a ficar enlameado de ressentimento, de mágoa, e aquilo vai crescendo. Eu começo a ver inimizades, a promover inimizades, e comecei a buscar no meu coração, e começo a ver a pessoa ou as pessoas de uma forma totalmente diferente, e aquilo que eu carrego dentro de mim, sabor de morte dentro de mim, porque Deus já disse: perdoe, e você não perdoa. Tenha misericórdia, eu não tenho misericórdia. E aí você vai produzir morte para você e para quem está ao seu lado. A vida espiritual. A vida espiritual, a nossa comunhão com o corpo de Cristo, não nos torna imunes ao cansaço mental e emocional. Nós não ficamos isentos dos problemas. Mas, irmãos, quando nos sentimos sobrecarregados, cansados,
Isso não é falta de fé, é cansaço. Eu tenho que identificar o momento que eu estou cansado, o momento que eu fiquei sobrecarregado, talvez porque eu quis carregar mais do que eu devia, porque em algum momento eu não ouvi e não pratiquei o que exatamente o Senhor mandou fazer. Uma decisão que eu não tomei antes, demorei para tomar. E assim vai, uma série de coisas. Isso me trouxe uma sobrecarga. Eu peguei a tarefa a mais do que o Senhor mandou tomar. Quis ser perfeccionista, o que o Senhor não exigiu, mas eu exigi de mim mesmo. Então isso vai trazer sobrecarga. Então quando vem o cansaço mental, o cansaço físico, o que é que está acontecendo? A minha humanidade está se manifestando. O ser humano. Aí você é ser humano. E carne e osso. Ele ia sentir as limitações humanas. E aí surge o desafio. O que fazemos quando elas surgem? Quando elas ficam evidentes? Quando eu percebo. Não fuja como Elias. Não evite o Senhor como Elias. Senhor, o que eu tenho que fazer na minha vida? Qual é a direção do Senhor para mim? Vamos ler 1 Reis, de novo, 19, desculpe. 1 Reis 19. De 8 a 10. Então ele se levantou, aí Elias, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. O anjo esteve ali junto com Elias. Só um pouquinho, embora. Esteve ali junto com Elias. Ele estava onde? Deixou o seu servo lá atrás, em Beceba, e mais andou um dia dentro do deserto. Um dia. O que é que Elias fez? Elias veio do norte, desceu, vamos dizer, da Itabuna, desceu, foi para um pouco antes de Eunápolis. Ali ele deixou seu servo. Aí ele desceu mais ainda, dentro do deserto. Ou seja, ele foi para o sul, ele foi para o extremo sul, para fugir de Jezabel. Até que ele caiu, cansado, de junto daquela árvore. E dormiu. E aí aparece um anjo, enviado pelo Senhor. E agora Elias, levanta e come. Elias levantou, comeu e dormiu de novo. De tão cansado que está, esgotado. Mais tarde, a Bíblia não resiste, com certeza foi horas depois. O anjo tocou de novo em Elias, levanta-te, come, bebe, porque a tua jornada vai demorar muito. Elias levantou, comeu, bebeu e seguiu a jornada. E a gente não sabe que pão foi esse, mas foi um pão do céu. Porque Elias caminhou 40 dias e 40 anos. Onde é que Elias foi parar? No extremo sul de Israel, no Monte Horebe. O que é o Monte Horebe? É o Monte Sinai, aonde Israel ficou por um ano ali, junto com Moisés. Onde Moisés viu a sarça ardente. Foi para lá que Elias foi. O outro extremo do país. Deus mandou um anjo. O anjo não foi dar sermão para Elias. O anjo não foi dar bronca em Elias. O anjo não foi exortar Elias. O anjo foi cuidar de Elias. Deus mandou um anjo. Quando você busca o Senhor, mesmo quando você às vezes toma direções erradas, Deus está querendo cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Elias seguiu o caminho errado. O caminho que veio na sua cabeça, por medo. Mas Deus estava com Elias. Não estava abençoando tudo que ele estava fazendo, mas estava ao lado de Elias, cuidando do seu servo. E mandou o anjo cuidar de Elias. O anjo cuidou da alma de Elias. O anjo cuidou do físico de Elias. Cuidou da alimentação de Elias. Cuidou do sono de Elias. Cuidou do corpo de Elias. Mesmo nas nossas teimosias, Deus ainda está cuidando da gente.
Porque anjos existem de diversas formas. Às vezes alguém bate na sua porta. Foi que você foi? Como é que vai? Eu vim te visitar. Nunca mais vi você. Posso entrar agora com você um pouco? É o anjo do Senhor chegando à tua porta. Receba o que Deus está te fazendo, da forma como Ele faz. Glória a Deus. A gente viu aqui. Vamos lá. A gente viu hoje, né? Então Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, que é o Monte Sinai. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Lá em Reis 17, 18, a gente viu Deus mandando Elias se esconder. Quem mandou? Foi Deus. Disse aonde? Quem mandou? Foi Deus. Eu vou te sustentar onde você estiver. Quem mandou? Foi Deus. Quem garantiu? Foi Deus. Ficou até quando Deus disse, agora você sai e vai para a casa da viúva. Quem disse foi Deus. Agora você vai falar de novo com a mãe. Tudo Deus dando a direção. Agora é Elias que está indo se esconder. Por conta própria. Por conta própria. Então ele foi parar lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. E foi se esconder em uma caverna. Irmãos, quantas cavernas nessa vida nós podemos nos esconder nas nossas vidas? Há tanto tipo de caverna que nós podemos nos esconder quando a gente toma uma direção que não é a do Senhor. Cavernas significam o quê? São lugares que nós nos escondemos dos nossos problemas e deixamos de viver. Irmãos, muitos se jogam nos seus empregos. Tem gente que entra de manhã cedo, eu já vi isso muito na minha vida. A pessoa chega de manhã cedo e só sai de noite. Chefe, não está exigindo aqui, mas ele vai. Por quê? É para gastar o tempo. Porque não quer chegar em casa. Porque não quer ver tal situação. Porque não quer conviver com tal situação. Muitos se entregam aos vícios. Muitos se entregam ao ativismo religioso. Entra na igreja de manhã, só sai de noite. Vai segunda, vai terça, vai quarta. Mas na verdade está faltando algo na vida da pessoa. Porque a pessoa está buscando o ativismo religioso, não a Deus. Não é Deus que está dirigindo a vida da pessoa, é a pessoa que está dirigindo a sua própria vida. E Deus está vendo isso. São cavernas que podemos construir. Tem uma caverna também que a pessoa se achar vítima sempre. Sempre eu sou vítima. Não importa o problema. Eu sempre sou vítima. E aquele vitimismo acompanha a pessoa por onde ele for. E assim vai. Caverna das mágoas. Ah, você não conhece a minha vida. Ah, eu sofri isso, sofri aquilo. Ah, fulano, vixe, fulano mexeu em mim. Quando? Ah, tem uns 40 anos que aconteceu isso, não sei o que foi. E a pessoa não vive desde aquele dia. São cavernas que a pessoa se esconde. Deus mandou ele para essa caverna? Não. Deus mandou a pessoa seguir essa direção? Não. Quem seguiu? A própria pessoa. E nós podemos fazer isso. Qualquer um de nós. Se esconder em cavernas, onde Deus não nos mandou a gente se esconder. E ali não tem vida. Ali não tem vida. E Deus, ao ver Elias na caverna, fez uma pergunta. O que fazes aqui, Elias? E normalmente essa pergunta, quando Deus faz, ele deve estar no lugar errado. Muito difícil a gente estar no lugar certo. O que faz aqui, Elias? O Senhor já te fez essa pergunta em algum momento da tua vida? Ou está te fazendo agora? O que faz aqui? O que faz aqui você mergulhado nesse problema? Você não está confiando em mim? Você não está confiando em mim? E a resposta de Elias mostra a carga que ele carregava nos seus ombros. Tenho sido muito zeloso. E eu fiquei só. E procuram me tirar a vida. 3 partes da resposta dele. Tenho sido muito zeloso ao Deus de Israel. E eu fiquei só. E procuram tirar a vida. Elias caiu em 2 armadilhas perigosas, irmãos, que nós temos que evitar nas nossas vidas, nas nossas fraquezas, nos nossos momentos.
Um é o perfeccionismo. Alguns chamam de complexo de Messias. De ser Messias. Eu vim para resolver tudo. Ou eu sei fazer tudo. Ou então, se eu não estiver à frente, nada vai à frente. Ou se eu não resolver, se eu não estiver lá, nada vai funcionar. A gente viu aqui, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Qual é a resposta deles? Vamos lembrar. Israel estava mergulhado na idolatria. O rei promovendo a idolatria. Sacerdotes de Baal e de Aserá sendo pagos pelo próprio rei para promover a idolatria oficial. Os sacerdotes, a escola de profetas, os levitas, todos foram mortos ou tiveram que fugir. Essa era a situação religiosa de Israel. Chega Elias e todo aquele desafio que ele fez, até culminar no Monte Carmelo, o que é que se passou na cabeça de Elias? Agora o povo vai funcionar, agora o povo vai se levantar, vai ter avivamento, o povo vai se despertar, o povo vai seguir a Deus, o povo vai agora louvar ao Senhor. No outro dia não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Irmãos, esse sentimento pode minar nossas forças e a nossa fé. Pode nos iludir e fazer a gente não enxergar que Deus é que age soberanamente. Ele não depende só de mim. Amém. Deus tem um universo sob o seu controle. O poder de Deus não se limita a Elias, não se limita a Levã, não se limita a Angélica. O poder de Deus é muito maior, irmãos. Glória a Deus. Você já acreditou? Vou fazer uma pergunta aqui e talvez fique mais claro o que eu estou falando. Você já se achou que você é o único responsável pela salvação do seu filho? É o único responsável pela salvação do seu cônjuge, dos seus pais? Você se esqueceu que você é um cooperador na obra de Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ninguém toma o lugar de Deus. Glória a Deus. A obra é do Senhor e nós somos vasos na mão dele. Glória a Deus. E ninguém vai tomar o espaço do Senhor. Aleluia, Jesus. Nem Elias, nem eu e nenhum de nós. Glória a Deus. Elias se desgastou porque ele começou a achar que ele era o responsável pelo avivamento de Israel. O responsável pelo avivamento de Israel é o Senhor. É Ele que conhece o seu povo. Você acha que vai resolver o problema de seus pais? Quem resolve é o Senhor. Seja cooperador do Senhor onde você estiver, no seu trabalho, no meio da sua família. A obra é de Deus. Mais uma vez, nós somos seus cooperadores. O complexo de isolamento. Elias ficou só. Elias largou o seu servo lá atrás de Berseba. E agora seguiu 40 dias e 40 noites, mais um dia dentro do deserto, 41, sozinho. Na hora que ele precisava de companhia, na hora que ele precisava estar ao lado de alguém, na hora que ele precisava dividir suas dores, ele optou por ficar sozinho. Tem alguma coisa a ver com a gente? Em momentos da nossa vida, nós preferimos ficar sozinhos do que buscar a palavra do Senhor, do que buscar a igreja do Senhor, do que buscar pessoas que amam o Senhor, pessoas que amam o Senhor e amam a sua igreja, e amam o corpo de Cristo. Ele disse que era o único fiel no meio do povo, só eu fiquei só. Disse só o Senhor. Você já se enxergou de alguma forma, em alguma situação, que a obra de Deus parou em você? Pronto, eu não vou poder fazer, agora ninguém vai continuar.
ninguém vai poder mais fazer a obra. Elias chegou nesse ponto de achar que ele era o responsável pelo avivamento. Quando isso não aconteceu, se frustrou. Elias ficou só, mas o pior, ele achava que Deus parou a obra nele. Só eu fiquei só, ninguém mais. Irmãos, mais adiante, você vai ver lá nos textos mais adiante, Deus diz a Elias: Elias, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram no teus ombros. Eu sou aquele que conhece os corações. Você está fugindo da igreja porque está dizendo que está só. Eu tenho corações que temem a mim. Eu quero agir na tua vida através da igreja. Amém. Eu quero agir na tua vida através de você permitir que eu entre na tua vida. Eu uso você, mas eu uso Joel. Eu uso Valmira. Eu uso o que eu quiser. Eu tenho outros servos que eu posso usar. A minha obra não para em você. Não para em Alemanha. Há uma continuidade. Glória. Nunca esqueçamos que Deus disse: o fardo é dele, não nosso. O nosso trabalho é o quê? Descansar nele. Amém. O teu trabalho é descansar nele. Glória a Deus. Cantamos, precisamos viver isso. Último item: como Deus trata a nossa humanidade. 1 Reis 19, capítulo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: ele ainda está debaixo daquela árvore, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte. Mas não sai da caverna. E fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Irmãos, a maneira como Deus tratou a crise de Elias mostra o zelo de Deus por nossas vidas e o derramar da sua graça no nosso dia a dia. Glória a Deus. Deus respeita a nossa realidade. Glória a Deus. Deus respeita a nossa humanidade. Deus respeita as nossas limitações. Respeita tanto que seu filho veio aqui em carne, viveu as nossas limitações, viveu as nossas lacunas, viveu as nossas fraquezas, entendeu, por isso ele é o advogado perfeito para nos defender. Pai, eu sei o que eles passam. Glória a Deus. Por isso ele é o nosso advogado justo e fiel, porque ele viveu as mesmas coisas que nós vivemos, só não pecou. Mas viveu, ele teve fome, ele teve sede, ele teve tristeza, ele viu a miséria aqui no mundo. Irmãos, Deus não repreendeu Elias por sua tristeza. Deus cuidou dele. Você pode ficar triste em algum momento da vida. Você pode falar dele, não tem problema. Você é humano, carne e osso, sente dor. O que a palavra está dizendo é que você não deve se deixar dominar por essas coisas. Porque você tem um Deus que está acima de todas as coisas. Amém. Amém, Senhor. E o que você recebeu é muito mais precioso do que aquilo que a gente está sofrendo. Glória a Deus. Deus cuidou do corpo e da alma de Elias. Cuidou lá no deserto, alimentou, mandou ele dormir, acordou de novo, mandou ele se alimentar de novo, mandou ele beber água, ele dormiu, caminhou. Por quê? Porque Deus nos quer bem saudáveis.
Deus está mandando a gente cuidar da nossa alimentação. Está mandando você dormir. Nós às vezes acrescentamos muitos problemas na nossa vida porque não dormimos certo, não nos alimentamos certo, não temos disciplina nas coisas da nossa saúde. Fazer atividade física. Deus está mandando cuidar da gente. Deus não está mandando você se desprezar. Cuide de você, cuide do seu corpo. Porque esse corpo que você tem, quem deu foi Deus. Foi o Senhor que criou. Assim ele mandou cuidar de Elias. Mas o interessante é que Deus foi falar com Elias. E Elias queria ouvir a voz do Senhor. E passou um vento forte, chegou a derrubar as rochas. Mas Deus não falou no vento forte. Veio um terremoto, abalou tudo. Ele está no meio de uma montanha, lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. É uma cadeia de montanhas, foi rocha caindo por tudo quanto é lado. Mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, labareda à vontade. Mas Deus não estava no meio do fogo. Ele estava acostumado a coisas grandes. Fogo descendo do céu. Tanta coisa que Elias viu. Redemoinho, carruagem de fogo. Mas agora, Deus falou de forma suave para Elias. Na tranquilidade. Não fique buscando a voz de Deus no meio dos espetáculos espirituais. Não vá atrás de espetáculos. Em tal lugar, lá se fala de Deus, lá tem isso, lá tem aquilo. Tome cuidado. Porque o que Deus fez com Elias foi o quê? No silêncio, no quarto, no cantinho. Elias, eu quero te falar no teu ouvido. Eu quero te falar no silêncio, na quietude da tua alma, não na agitação, não no meio do fogo, nem no terremoto, nem da labareda. Eu quero te falar no silêncio, no cantinho do teu coração, da tua alma. Eu quero ver você regenerado, restaurado, renovado. Assim foi o Senhor te procura no silêncio do teu quarto, no cantinho da tua casa, só você e Ele para conversar. Você não precisa de barulho, você não precisa de profetadas, você precisa do Senhor e da palavra dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus quer falar no nosso coração, irmãos. E Deus renovou o seu propósito com Elias. O interessante é que Deus deu a Elias novas missões. Cuidou da alimentação de Elias, cuidou do físico dele, cuidou da alma, cuidou do corpo, cuidou de tudo. Mas chama Elias descansado, renovado, a visão de novo aberta, para entender que era o Senhor que estava ali com ele agora. Ele lembrou: há um Deus em Israel, a quem eu sigo. Ele percebeu que Deus foi com ele por todos aqueles caminhos. Deus ouviu o desabafo de Elias, e Ele ouve o nosso desabafo. Deve gente dizer: não falei tanta besteira para o Senhor hoje. Ele te ouve. Ele ouve tudo que a gente está falando, porque Ele nos conhece. Ele sabe os nossos limites. Por isso que Ele diz: lá na glória não há mais limite. Lá é só alegria, sem limitações, sem choro e sem lágrimas. Agora Deus chama Elias. Elias, vem para fora da caverna. O que é que Deus está dizendo? Elias, é hora de você levantar a cabeça e de enxergar as coisas de novo pelo meu olhar. Olhar pelo Todo-Poderoso a quem Elias seria. Interessante. Deus está chamando Elias de novo, renovando o seu chamado, o seu propósito na vida de Elias. Não era hora de Elias se aposentar. Ele queria morrer. Talvez agora o Senhor, deixa eu descansar. Não, você tem novas missões. E passou 3 missões para Elias, interessantes, que era a pedagogia de Deus. Deus mandou Elias ungir 2 homens como futuros reis. Um foi o rei, um que seria futuro rei da Síria, que ficava ao norte de Israel, ao norte.
fulano como rei sobre a Síria. Eu governo a Síria, não é só Israel, não é só Judá. Eu governo os reis de outros povos. Você vai ungir, Elias, Jeú, como o futuro rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Acabe. Mas você vai eleger Jeú. Quem foi Jeú? Olha o que Deus está tentando mostrar para Elias. E Elias não viu essa parte na prática. Jeú lá no futuro, anos depois, Acabe já tinha morrido. Quem estava governando era o rei, era o filho de Acabe. Jeú toma o governo de Israel do norte. Elimina toda a família de Acabe, inclusive Jezabel. E destrói todos os templos e postes ídolos a Baal. Jeú. Deus mostrando, está tudo no meu controle, Elias. Eu acabo com isso no dia que eu quiser. Deus precisava de Elias para acabar com Jezabel, para acabar com a idolatria, para avivar Israel. É o Senhor que faz a obra. E você vai eleger, vai ungir Eliseu como teu sucessor. Porque a obra não vai parar. Eliseu vai continuar aquilo que eu comecei através de você. Deus não nos restaura, irmãos, para nos aposentar, mas para nos lembrar que a nossa história ainda não acabou. Amém. Deus quer fazer muito mais na tua vida. Olha, mas eu vi uma história de desânimo e tal, mas Deus está te restaurando e Ele quer te usar ainda muito mais. Amém. Agora deixe Ele dizer o que Ele vai fazer na tua vida e através da tua vida. Amém. Enquanto estivermos aqui na terra, nessa vida, enquanto estivermos respirando, Deus vai nos usar, não importa onde, não importa onde, não importa de que forma, Ele vai nos usar. E sim, irmãos, fechando, a história de Elias nos ensina que Deus não está procurando super-heróis do máximo. Deus procura vasos de barro que Ele possa ter nas mãos dele e moldar conforme a sua vontade. Amém. Elias recuou, chorou, se abateu, quis desistir, mas tem uma coisa interessante: Deus não desistiu de Elias. Deus não desiste de nenhum de nós. Amém. Lembremos sempre disso. Como é que você está hoje? Exausto? Escolhido em uma caverna da vida? Vivendo na solidão? Deus está te chamando para fora. Ele continua soberano sobre todas as coisas. Amém. Confie nele. Abra os ouvidos e escute a voz mansa e suave do Senhor. Ele te conhece, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, mas Ele nos dá o seu Espírito para podermos caminhar nessa vida. Amém. Deus te chama hoje para que você saia da sua caverna. Sua humanidade, lembre-se disso. A nossa humanidade nunca será obstáculo para Deus ser fiel em nossas vidas. Amém? Guarde esses 3 pontos. Descanse em Deus. Reconheça suas fraquezas. Reconheça suas limitações. Reconheça suas lacunas. Reconheça que você não precisa ser forte o tempo todo. Quem te dá força é o Senhor. Amém. 2. Saia do isolamento. Compartilhe suas dores. Não fique refém das suas dores e dos seus sofrimentos. Você não é o único a passar por lutas. Paulo, na sua carta 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz: ajudem-se e amiguem-se uns aos outros. Essa é a palavra que o Senhor nos dá como igreja do Senhor. Amém. Nunca se afaste da igreja do Senhor, daqueles que andam com o Senhor. 3. Ouça a voz de Deus. Tire os ouvidos do barulho das ameaças da vida. Se eu começo a ouvir só as ameaças, só os problemas, abro meus olhos só para enxergar problema, eu só vou
tempo em ouvir a voz suave da graça de Deus na tua vida. Em nome de Jesus.